Jornal do Almoço. Oferecimento Giasse Online. Acesse giasse.com.br e compre agora. O Jornal do Almoço vem chegando nessa segunda ensolarada, pelo menos aí no litoral do extremo sul. Na tela, imagens ao vivo de Balneário Gaivota. Céu azul, poucas nuvens e termômetros marcando, em média, 18 graus na cidade nesse momento. Logo mais tem a previsão do tempo para a gente se organizar para a semana que está só começando. Olá, muito bom dia para você. Obrigada pela companhia de sempre aí do outro lado da tela. A partir de hoje, vamos te receber nesse espaço, um pouco menor, mas por um bom motivo. Estamos em obras. E vem aí, em breve, uma novidade muito especial para o nosso Jornal do Almoço. Continuando com os destaques dessa edição, Eduardo Prestes diz aí quais informações você vai trazer para a gente daqui a pouco. Oi, Denise. Olha, ontem foi comemorado o Dia do Idoso e aqui em Criciúma, no Centro de Convivência da Terceira Idade, a semana está repleta de programação, viu? Inclusive, o foco principal, o baile dos reis e rainhas dos grupos de idosos, que vai movimentar a semana toda desse pessoal por aqui. Também tem, é claro, o esporte. O Criciúma perdeu no fim de semana mais uma fora de casa, complicou um pouco a situação para o acesso, mas os times de Tubarão, o Ercílio e o Tubarão venceram no fim de semana. A gente vai contar tudo sobre isso também. E, claro, vamos falar sobre o desassoreamento do rio Sangão, lá em Forquilinha. Até o momento, quase um mês aí de serviços por lá, mais de 13 mil metros cúbicos de resíduos já foram retirados do rio e apareceu de tudo, viu? Até chassi de moto foi encontrado. Daqui a pouco eu volto com todos esses detalhes aqui no JA. Inacreditável, né? Obrigada, Edu. Daqui a pouquinho a gente volta a fazer contato por aqui. O número de furtos de cabos de energia tem aumentado em todo o estado. E para combater esse crime, a Celesc e a Secretaria de Estado da Segurança Pública passam agora a compartilhar informações. Daqui a pouco tem a reportagem completa sobre esse assunto. Também vamos trazer um dado preocupante publicado numa reportagem do NSC Total. Sabia que a cada 1000 pessoas que vivem em Santa Catarina, uma está em situação de rua? E tem ainda os comentários do Denis Luciano, como o Edu falou pra gente agora há pouco, as informações do esporte e muito mais. Tudo isso a partir de agora no nosso JA, que está só começando. Em Criciúma, o Serviço do Idoso da AFASC está com programação especial, inclusive com o baile dos reis e rainhas, em alusão ao Dia Internacional do Idoso. A data foi celebrada ontem, dia 1º de outubro, e reforça a importância da proteção e cuidados com esse público. Vou chamar o Edu Prestes, que está chegando aqui de volta com a gente ao vivo, direto do Centro de Convivência. Edu, o dia foi ontem, mas a programação vai longe, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Denise, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal do Almoço. Exato, viu? Começou ontem, digamos assim, né, por conta do dia específico do idoso, mas a programação ao longo da semana está repleta, não vai faltar opção para o pessoal poder se divertir. E a gente está aqui no Centro de Convivência da Terceira Idade, aqui no Parque das Nações, onde fica, né, o centro e onde os idosos vão poder já hoje aproveitar esse baile dos reis e rainhas, que ao longo da semana vão ser oportunidades para eles também se divertirem por aqui. Comigo, para dar mais informações sobre essa programação, está o Daniel Cipriano, que é coordenador aqui do Centro de Convivência da Terceira Idade. Daniel, primeiro de tudo, né, ontem celebrado o Dia do Idoso, a importância de ter uma semana de programação também para celebrar essa data e poder trazer ainda mais diversão, ainda mais integração para os idosos aqui de Criciúma. Muito bom dia para você, bem-vindo ao JA. Bom dia. Bom, a marca da administração do prefeito Cláudio Salvar é exatamente o cuidado para a pessoa idosa. E hoje aqui a gente tem a mão da mulher dele, né, a esposa dele, que é a primeira dama do município. Essas comemorações, elas já acontecem desde o mês passado, quando a gente começou a fazer os passeios de trem com todas as pessoas idosas da nossa cidade. Foram mais ou menos 5 mil idosos que participaram dos passeios de trem. No dia 27 foi o Dia Nacional do Idoso, dia 27 de setembro. E dia 1º, ontem, então, o Dia Internacional da Pessoa Idosa, onde a gente comemora também o lançamento, a promulgação das leis que deram benefício, né, ao Estatuto do Idoso. E a partir de hoje, então, primeiro dia útil, dia 2, até o dia 10, nós estaremos aqui no Centro de Convivência, trazendo todos os idosos que fazem parte do serviço da FASC para um grande baile, o que a gente chama de Baile da Rainha. São 52 grupos espalhados, cada grupo tem a sua rainha, e então eles comparecem aqui de acordo com o dia do grupo para poder fazer essa grande festa.
Pois é, a gente está vendo, está tudo decorado, o pessoal, né, finalizando por aqui. Tem os nomes dos grupos em cada uma das mesas, então cada dia da semana são alguns grupos que vão vir para cá, é isso? O serviço funciona assim, são 52 grupos espalhados pelos 5 dias da semana. Então, dá uma média aí de 10, 11 grupos por dia. Então, hoje está vindo todos os grupos que se reúnem às segundas-feiras. Amanhã os das terças e assim por diante. No dia 9 e 10, que é na próxima segunda e terça, aí se reúnem apenas os idosos que fazem uso do centro de convivência, mas não estão em nenhum grupo. Então, também tem uma rainha e um rei, o centro de convivência, para estar aqui presente. Agora você me deixou curioso, como é que funciona a escolha dessa rainha, desse rei? São eles mesmos que escolhem? Tem algum tipo de concurso? Como é que funciona? Porque tem até cadeira especial lá para a rainha, como é que funciona isso? Na verdade é o trono, né? A gente monta aqui um palácio porque é isso que a gente quer trazer, um momento especial para essas pessoas, para todos os idosos, pelo seu dia, mas principalmente pela rainha. A rainha, ela vem representando o grupo e há realmente uma eleição, e há uma eleição disputada dentro do grupo, né? Há uma votação, aqui no centro de convivência também, nós fazemos aqui uma eleição onde as candidatas colocam o seu nome à disposição e aí é escolhido a rainha. Nesse dia, provavelmente nesse momento, elas estão nos salões se preparando, porque o pessoal vem realmente como uma tarde de gala aqui no centro de convivência. Beleza, a programação para o pessoal, eu sei que o pessoal de casa, né, que não faz parte dos grupos, não pode vir participar, porque é só para os grupos, mas qual horário, enfim, qual vai ser a programação para o pessoal que faz parte dos grupos e vão vir para cá? Bom, nós começamos a festa hoje a partir das 13h30, levamos até às 5 horas da tarde. Então, às 13h30 começa a parte do cerimonial, desfile da rainha, né? Nós disponibilizamos também os príncipes, porque alguns grupos não têm homens, então a gente traz os príncipes também para elas poderem dançar a valsa real, para serem acompanhadas durante o baile, até às 5 horas da tarde. A mesma programação de hoje até na próxima terça-feira da próxima semana. Rapidinho, além desse baile, tem outro tipo de programação em outros espaços que não sejam aqui no Centro Idoso? Nós já estamos fazendo essa programação anteriormente, até porque como são 52 grupos, para fazer em uma semana fica pouco tempo. Então já há algum tempo nós estamos numa parceria com o PROCON, que está percorrendo todos os grupos, passando informações, aquelas questões de golpes, de empréstimos consignados, né? Algumas coisas que o idoso possa ser prejudicado de alguma forma, assim como também passeios dos trens, e agora a gente ainda vai fazer os passeios de ônibus dentro dos pontos turísticos aqui da nossa cidade. Tá certo, Daniel. Obrigado, viu? Tudo de bom para vocês, que tenham bons eventos durante essa semana. E é isso, Denise. Começa hoje, como o Daniel explicou, dividido por cada grupo, né? Alguns grupos vêm hoje, outros amanhã e assim por diante, até que todos os 52 grupos estejam aqui presentes e todos os idosos que frequentam aqui o centro também possam se divertir e fazer parte desse belo evento. Tá tudo muito bem organizado, viu? Tá bem legal por aqui. Quem vier realmente vai se divertir bastante. Daqui a pouquinho eu volto aqui no JA com mais informações sobre a nossa região. Achei chique essa decoração, hein, Edu? Muito bonito mesmo. Daqui a pouquinho você volta para a gente falar sobre outros assuntos por aqui. Até mais. E o número, aliás, né, de furtos de cabos de energia tem aumentado bastante em todo o estado. Para combater esse crime, a Celesc e a Secretaria de Estado da Segurança Pública passam agora a compartilhar informações. Segundo a Celesc, de janeiro a setembro, foram registrados aproximadamente 2.100 furtos de fios de energia em todo o estado. Esse dado é quase toda a quantidade de furtos do ano passado. Em média, a Celesc gasta por mês R$ 1 milhão em reparos na rede elétrica após os furtos de fios. Só em 2022, foram R$ 14 milhões em todo o estado. Segundo a companhia, um recurso que poderia ser investido na melhoria da rede e na ampliação do serviço à população. A mão de obra e esses materiais poderiam estar sendo aplicados em investimentos na rede, em ampliação do sistema, em manutenção, em atender os novos pedidos de ligação. E tudo isso, todo esse serviço e essas necessidades acabam sofrendo atrasos, por consequência acaba atrasando todos os nossos outros serviços, além de atrapalhar a questão de expansão, né, do nosso sistema. A preocupação também está na segurança. Em Criciúma, o Corpo de Bombeiros precisou isolar uma área que oferecia risco de choque elétrico depois que um furto de aproximadamente 200 metros de cabos de energia causou a interrupção do serviço de alguns moradores do bairro Santa Luzia. Cabe a nós, então, fazer todos os reparos, fazer a reposição e contabilizar os prejuízos e, ato contínuo, então, fazer os registros nos órgãos de segurança a respeito dos furtos que estão acontecendo aí na nossa região. No extremo sul do estado, a companhia registrou até setembro 627 ocorrências, entre furtos de medidores e redes de distribuição. As cidades no topo do ranking são Balneário Gaivota, Arroio do Silva e Criciúma.
Diante do aumento de furtos de cabos de energia em Santa Catarina, representantes da Celesc e da Secretaria de Estado da Segurança Pública agora passam a compartilhar informações que devem ajudar a reforçar a prevenção a esse tipo de problema. É para que possamos atuar não somente naquele criminoso primário, vamos assim chamar, aquele que realiza o furto do fio elétrico, de objetos como tais, mas sim para que possamos trabalhar de uma forma mais organizada e combater aquele que compra o objeto desse furto, que é o receptador. Este mês, falando especificamente esse mês de setembro, que estamos já se findando, realizamos 4 prisões por furto de fios elétricos, furtos de energia, 4 cidadãos presos pelo furto e 1 por receptação. A gente procura passar a quantidade de ocorrências por região, até para que seja traçada uma estratégia por onde vai começar a abordagem. O programa Acelera Criciúma será lançado hoje à noite. O plano de investimentos do prefeito Clésio Salvaro traz uma novidade viária importante para quem acessa a cidade pela região do Quartel. Assunto para o Denis Luciano, que nessa primeira participação aqui no JA, fala também sobre as obras do Hospital São Donato de Içara. Oi, Denis. Pois não, Denise. Cumprimentos a você e a toda a nossa audiência aqui do Jornal do Almoço e da NSC. Verdade, hoje à noite teremos o lançamento do Acelera Criciúma, que é esse arrojado plano de investimentos do governo municipal. Mais de 400 milhões de reais serão aplicados em cerca de 200 obras que vão desde infraestrutura, saúde, educação, centros comunitários, enfim, são diversas obras. E uma delas que está sendo incluída nesse pacote chama a atenção, uma solução viária importante para um ponto que já foi alvo de abordagem nossa aqui no JA. Aquele cruzamento do 28º GAC, onde fica o quartel aqui de Criciúma, ali no encontro da rodovia Luiz Rosso com o anel de contorno viário. Nós temos diariamente ali, em vários horários, episódios dos mais frequentes de congestionamentos. E o município de Criciúma, entendendo a necessidade de resolver isso e com dinheiro para captar com os financiamentos que estão sendo feitos, fez o projeto, lança hoje no Acelera Criciúma esse viaduto que será construído naquele cruzamento. Será uma oportunidade de dinamizar o tráfego naquela região. Devemos lembrar que nas obras de infraestrutura ainda, outras que se destacam são a abertura da Avenida Antônio Scott, que será a conexão da rodovia Luiz Rosso com a rodovia Jorge Lacerda, a revitalização da Avenida Luiz Lazarim, principal acesso ao Rio Maina, que terá ampliação, revitalização, asfalto novo, enfim, uma bela obra, e também o impulso às próximas etapas do binário, que vão alargar a Avenida Miguel Patrício de Souza, fazendo a conexão do binário da Santos Dumont, da Imigrantes Poloneses, até a Via Rápida. Por outro lado, nós temos o Hospital São Donato de Içara em obras, e essas obras avançam, prosperam, e até o fim do ano estarão, segundo previsão da diretoria do São Donato, concluídas. Um investimento recente que dota o São Donato de um novo prédio, um novo bloco, uma nova estrutura física moderna que vai abrigar ali uma série de serviços, desde leitos de internação, capacidade para ampliar o número de cirurgias, espaço para ampliar o serviço de hemodiálise, enfim, são inúmeros serviços com recursos próprios e captações diretas que o São Donato fez e que pretende até o fim deste ano entregar a chave à comunidade para ampliar a gama de serviços ali prestados. Claro que isso depende muito do SUS, ou seja, de serviços prestados pelo SUS para que exista fluxo e viabilidade nessa nova estrutura, mas que do ponto de vista técnico, de equipamentos e de parte física, estará pronto até o fim do ano. O São Donato que ainda espera aqueles 3 milhões de reais prometidos pelo Estado como um reembolso por serviços prestados no começo desse ano, no período em que estava sem contrato entre o hospital e o Estado para serviços via SUS. Ocorre que há 60 dias houve a promessa e até agora esse recurso ainda não chegou. Denise. Valeu, Denis. Até daqui a pouco. O domingo foi marcado pela eleição do Conselho Tutelar em todo o país. Os eleitos assumem em janeiro do ano que vem e ficam no cargo por 4 anos. Também foram eleitos suplentes que podem assumir em caso de necessidade. A gente fala agora dos eleitos nas maiores cidades aqui do nosso sul do estado, começando por Criciúma. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente recomenda que a cada 100 mil habitantes no município seja criado um conselho tutelar.
Por isso, Criciúma tem 2 conselhos tutelares, com 5 conselheiros cada. Foram registrados 5.904 votos nessa eleição, que elegeram 10 nomes. Vamos dar uma olhadinha nos nomes que a gente tem na tela aí, ó. Valdiz Andrade Glória, Janaína Torquato Hortolã, Silvia Albino Custódio, Morgana Machado, Antônio Sérgio Fernandes, Vanderleia Alexandre, Fabiana Bertier, Maria Rosimere Monteiro, Márcio Marcos da Silva e também Renata Costa. Nessa eleição, Araranguá contou com 17 candidatos e totalizou 4.237 votos. Vamos dar uma olhadinha nos nomes eleitos por lá também? Olha aí, ó, cidade de Araranguá, Nara Colombo, Rosaninha, Francine de Jesus, Rejane Soares e Fabrícia Escremin. E para fechar, temos os eleitos também em Tubarão. Na Cidade Azul foram 4.590 votos. E os nomes são André Coque, Jamile Mota, Kleber Paes Alves, professora Sara e Andréia Esterquetter. Mudando de assunto, o governo do estado mandou o orçamento de 2024 para a Alesc. Ele é quase 6% maior que em 2023. Anderson Silva. Olá a todos. A semana começa com uma informação importante. O governo do estado já mandou para a Assembleia Legislativa o projeto para o orçamento de 2024. O orçamento de investimentos, né? Como é que funciona isso? Todo ano o Poder Executivo, seja ele prefeitura, seja ele governo do estado, governo federal, eles precisam mandar para as suas respectivas casas legislativas, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas ou o Congresso Nacional, o orçamento pensando no ano seguinte. O governo do estado mandou então o orçamento de 2024 e este orçamento tem algumas coisas importantes. E eu vou chamar uma arte na tela aí que a gente vai colocar agora, essa arte para descrever alguns pontos importantes disso, tá? O orçamento do ano que vem do governo de Santa Catarina prevê uma receita líquida na casa dos 48 bilhões de reais. Isso é 5,7% maior do que o orçamento deste ano, de 2023. E aí as áreas, né, as áreas mais fundamentais nesse processo, inclusive que requerem maior investimento. Educação. A educação vai ter 9,5 bilhões para a educação básica em si, mais 871,1 milhões para as bolsas e compra de vagas. O que nós temos aí na casa dos 10 milhões e 300 por aí, né, em torno disso, para efetivamente ser colocado em investimento, quase 10.400 na área da educação. Na área da saúde, 5,2 bilhões de reais, com foco especificamente na questão das cirurgias eletivas, na redução da fila, no fim da fila, que é uma das promessas do governo Jorginho Melo. 14% então investidos em saúde, a Constituição prevê que são necessários 12%, e na educação tem que ser 25%, a previsão é colocar 26% em 2024. Ao todo, na segurança pública, 3,7 bilhões de reais. Como é que funciona daqui para frente? O projeto foi encaminhado na sexta-feira para a Assembleia e a partir de agora a Assembleia precisa colocar em tramitação. Só depois disso é que efetivamente o projeto passa a tramitar, né, dentro da Assembleia. Então, colocando em tramitação funciona o seguinte: entra no sistema, a Assembleia precisa ler em plenário. O presidente da Assembleia, lá, o Mauro de Nadal, o deputado do MDB, lê dentro da Assembleia, diz o seguinte: estamos recebendo e tal, passa a tramitar efetivamente, aí passa pelas comissões, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, e aí depois o orçamento é aprovado. A tendência, e funciona todos os anos assim, o orçamento deve ser aprovado lá em dezembro. As sessões da Assembleia vão até a metade, né, início da segunda quinzena de dezembro, quando termina, né, quando se inicia efetivamente o recesso e termina as atividades parlamentares. Então nós vamos ter lá no começo de dezembro a votação efetiva desse projeto, que é um projeto bastante importante, porque prevê o que pode ou não ser feito para o ano que vem. Então, outras áreas importantes aí, mas o projeto aos pouquinhos a gente vai aprofundando ele melhor. Eu trago aqui esses detalhes em primeira mão, então, sobre que este projeto chegou à Assembleia e traz alguns pontos importantes que nós vamos ficar de olho, sem dúvida alguma. Um ótimo dia a todos e uma excelente semana.
E depois de 20 dias internada no hospital, morreu no sábado Andréia Marques Pacheco, de 50 anos. Ela era moradora de Tubarão. A mulher foi baleada pelo ex-companheiro ao se negar a reatar o relacionamento. Depois, o autor do disparo tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido e levado para o hospital. O homem de 55 anos foi denunciado por tentativa de homicídio triplamente qualificado. A denúncia já foi aceita pelo Poder Judiciário. Segundo o Ministério Público, o homem já está com a prisão preventiva decretada e assim que receber a alta médica será encaminhado ao presídio. Agora ele também vai responder pelo feminicídio consumado. Nossos sentimentos à família e aos amigos da Andréia. E agora a gente segue para o nosso primeiro intervalo aqui no seu Jornal do Almoço dessa segunda-feira. Daqui a pouquinho vamos trazer um alerta importante sobre um golpe que tem sido cada vez mais comum aí em todo o estado. A delegacia especializada em estelionatos, que abriu em Florianópolis em julho, já registrou até o momento mais ou menos 3.000 boletins de ocorrência. E vamos trazer ainda uma reportagem sobre o Festival de Bandas que aconteceu na SATIC, em Criciúma, nesse fim de semana. Apresentações de graça que o público pôde conferir com bandas que vieram de várias cidades do estado. Até já! Meio-dia, 9 minutinhos, estamos de volta com o seu Jornal do Almoço, direto de Criciúma para todas as cidades aqui do nosso sul catarinense. No fim de semana, bombeiros de Sombrio e Turvo resgataram um cão que caiu de uma altura de mais ou menos 20 metros. O dono do cachorro guiou os bombeiros até o local, que é uma área de mata em Morro Grande. Depois de mais ou menos uma hora e meia caminhando na trilha, o grupo chegou até o local. Foi montada uma estrutura para descer até o cão, que não estava machucado. Um bombeiro militar desceu, colocou ele na cadeirinha de resgate e ele foi puxado até onde estava o restante do grupo. O cachorro foi deixado aos cuidados do tutor. E começam hoje as audiências públicas do Plano Diretor Participativo de Criciúma, uma oportunidade importante para as comunidades apresentarem as suas demandas e tirarem dúvidas sobre o plano de desenvolvimento da cidade aí para os próximos anos. O nosso novo repórter Igor Santos está chegando com os detalhes sobre esse assunto. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Almoço. Hoje começa uma série de discussões do Plano Diretor em audiências públicas aqui da cidade de Criciúma. Está aqui comigo o secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Municipal, Juliano Colossi. Boa tarde, Juliano. Seja bem-vindo ao Jornal do Almoço. O que se espera desses encontros nos bairros aqui da cidade? Bom, boa tarde a todos. Nós esperamos a contribuição da população com relação à revisão do atual Plano Diretor, que há 10 anos foi elaborado o plano diretor e agora estamos fazendo a primeira revisão. É importante a participação da população, tendo em vista que o Estatuto da Cidade coloca a necessidade da participação da população. A comissão de elaboração da revisão do plano diretor estabeleceu um questionário, que é uma consulta pública, no qual as pessoas podem responder em relação à sua cidade, em relação ao bairro, em relação à sua rua, né? Colocando as dificuldades, os pontos positivos, os pontos negativos de cada região da cidade. Tendo essas informações, nós iremos reuni-las, né, depois de compiladas, para o corpo do Plano Diretor de Criciúma. Então é importante a participação da população, tanto no questionário quanto nas audiências públicas durante o mês de outubro desse ano. O questionário, para quem não conseguir participar, estará disponível no site da Prefeitura? Sim, o questionário ele está disponível no site da Prefeitura, é só abrir, né? criciuma.sc.gov.br. Logo na entrada vai ter um link, né, que a pessoa clica e pode responder ao questionário. Obrigado, Juliano. Nós preparamos uma arte para você acompanhar o calendário dessas audiências públicas. Começa hoje, no auditório da Intendência do Rio Maina. No próximo dia 9, no Centro de Convivência da Terceira Idade. No dia 16, no Centro Multiuso do bairro Quarta Linha. No dia 23, no Centro Comunitário do bairro Santa Luzia. No dia 30, no Salão Ouro Negro. Todas as audiências começam a partir das 7 horas da noite. Volto com você aí no estúdio, Denise.
Valeu, Igor. Obrigada pelas informações. Importante toda a comunidade participar. E daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto com o Denis Luciano por aqui. E agora a gente faz um alerta para golpes que vêm fazendo cada vez mais vítimas na região e em todo o estado. A Delegacia de Combate a Estelionatos, que começou a funcionar em Florianópolis em julho desse ano, já registrou quase 3.000 boletins de ocorrência. Em 6 meses, a vida deste homem que prefere não se identificar virou de cabeça para baixo. Em março deste ano, o filho dele começou um relacionamento com uma mulher que conheceu pelas redes sociais. Algumas semanas depois, começaram os pedidos de dinheiro. Primeiro ela pediu R$1.500, né, dizendo que era para a saúde do pai dela, que estava internado no Unimed. Aí depois de um mês ela me disse que o pai dela tinha falecido. Fomos atrás e o pai dela não estava falecido, o pai dela está bem vivo. Ele conta que a mulher chegou a inventar uma gravidez para continuar pedindo dinheiro da família e que se passava por advogada para oferecer ajuda em processos de aposentadoria, em troca, claro, de mais dinheiro. Amigos e pessoas próximas à família também caíram nas falsas promessas da estelionatária. Ela envolveu a pessoa da empresa do meu filho, meu sobrinho, meu filho, amigo, ela envolveu mais de pessoa. Ela fez tipo uma bola de neve, sabe? Somando todo mundo aí, qual foi o prejuízo financeiro? Olha, com tudo eu acho que era 50 conto. 50 mil reais tranquilo. Esse tipo de crime, o estelionato, gerou só na capital quase 3.000 boletins de ocorrência desde o começo de julho, quando a Polícia Civil abriu a Delegacia de Combate a Estelionatos. Entre os golpes mais comuns estão aqueles que criam uma falsa situação para enganar a vítima. Os golpes do falso banco, do falso parente e dos sites falsos são os que mais possuem registros. No ranking das principais fraudes estão ainda o golpe do Pix, golpes em redes sociais, as pirâmides financeiras, golpes em aplicativos de compra e venda de produtos, golpes envolvendo passagens aéreas e a sextorção, onde o estelionatário costuma usar nudes para extorquir a vítima. Os cidadãos podem procurar qualquer delegacia da Polícia Civil para registrar o fato e também podem fazê-lo mediante a internet, por meio da delegacia virtual, né? É importante que durante o registro, no ato do registro, a vítima já traga os dados efetivamente ali do que aconteceu, se eventualmente fez algum tipo de transferência, já informe ali os dados da conta do destinatário, etc., né? Para que possa agilizar aí as investigações. Quanto mais rapidamente elas procurarem os seus bancos e a Polícia Civil, maiores são as chances da gente conseguir ter uma ação mais eficaz no sentido de conseguir bloquear esses recursos e evitar o prejuízo efetivamente. A atuação da delegacia até este mês resultou na recuperação de R$450 mil e no bloqueio judicial de outros 2,5 milhões. Mas o prejuízo estimado das vítimas passa dos R$20 milhões. A gente vive em um mundo digital e essas fraudes eletrônicas elas têm crescido de forma bastante exponencial, né? Então é um problema enfrentado não só pela polícia catarinense, mas enfrentado aí pelo Brasil todo, até pelo mundo todo, né? Então são um problema de difícil enfrentamento que demanda assim aquilo que a gente vem desenvolvendo, que é a especialização, né, dos nossos policiais para atuar especificamente aí nesse tipo de crime, no sentido de repressão efetivamente. O que o senhor espera da investigação? Muita coisa. Ele investiga ela bem e pega ela mesmo. Só reforçando que a Delegacia de Combate a Estelionatos não faz o atendimento direto ao público. As vítimas podem registrar o boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou ainda pela delegacia virtual. Agora, mudando de assunto, no fim de semana teve a 5ª edição do Festival de Bandas de Sopro e Percussão. Foi na SATIC, em Criciúma. O evento reuniu, em uma apresentação de graça, grupos de várias cidades do estado. Instrumentos de sopro, bateria e guitarra. Essa mistura capaz de encantar o público fez parte da 5ª edição do Festival de Bandas de Sopro e Percussão, que foi realizado no auditório dessa instituição de ensino no bairro Universitário. Arthur ficou feliz em participar do evento. Ele é integrante da banda marcial do Colégio Coração Feliz, em Tubarão. Eu acho que é um evento que tende a entregar muito e que é uma honra estar participando aqui como banda de Tubarão, que é uma cidade vizinha. Agradecer aqui o Pedro Apolinário, que é quem fomenta esse evento. Nós temos pouquíssimos eventos desse meio
né, de bandas marciais na região. Então esse evento deles é pontual, é importante, né? Passamos o ano ensaiando não só para esse festival, logicamente, mas é um festival na nossa área, na nossa região, no sul do país. Participaram do festival 12 grupos de 9 municípios do estado, entre associações musicais, bandas municipais e escolares. Nosso objetivo principal é fazer a troca de experiências, troca de tradição de outros municípios que estão conosco esse ano. Essa troca para a gente, esse intercâmbio que também a SATIC vai também para esses municípios, participar desses eventos, aprender com outros músicos, é muito válido para a gente. A banda do Renato veio de Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, só para se apresentar no evento. O repertório foi variado e apresentou clássicos da música popular brasileira. A banda Ser Paulo é o segundo ano que ela vem se apresentar nesse festival. Para nós é um motivo de grande alegria estar representando o município de Paulo Lopes, com um grupo totalmente renovado pós-pandemia. Muitas crianças adentraram ao grupo, estão aprendendo seu instrumento. E hoje a gente vem aqui apresentar um repertório popular para alegrar esse público que vem prestigiar esse grande evento. Desde que você começou a tocar, o que mudou na sua vida? Eu me tornei um pouco mais produtiva, também criei mais disciplina, porque a gente tem que ter os treinos, os ensaios, tem que ter uma disciplina, responsabilidade e também a viver em equipe, né? Porque a banda é isso, é uma parte, cada um contempla com a sua parte. O festival, que já é tradicional em Criciúma, reuniu este ano mais de 500 músicos. O encontro tem o propósito de estimular a cultura e a música. A gente receber outras bandas que também têm grandes histórias, então é um grande show, é uma troca de experiências, essa linda história da banda aqui na SATIC. Trazer músicos, entretenimento para a nossa cidade e a cultura, né? Isso não pode faltar na nossa cultura. Um dos momentos mais esperados foi a apresentação da banda marcial SATIC. O grupo tem mais de 50 anos de história e é composto por alunos e ex-alunos da instituição de ensino. Durante o evento, a ex-coordenadora Maria da Graça Cabral foi homenageada com o troféu do Festival de Bandas pelas contribuições à entidade. É com muito carinho que eu recebi o convite, porque já faz 4 anos que eu me desliguei da instituição e a instituição sempre se lembrando de mim. Então eu deixei assim um legado muito bom, assim um acolhimento das pessoas e eu me sinto muito satisfeita. Para mim é muito gratificante estar aqui, né? É uma sensação de realização porque a gente se tem como família, então é muito legal, muito gratificante ver o esforço de cada um aqui e poder também participar de poder assistir as outras bandas, né? Que também têm as mesmas vontades e sonhos que a gente. São muito lindas essas apresentações, né? O público certamente aproveitou muito o sábado em Criciúma vendo essas bandas tocarem. E agora a gente muda de assunto porque chegou o momento da participação dos nossos telespectadores, a nossa audiência que todos os dias entra em contato com a nossa redação através desse número de WhatsApp que está aparecendo para você aqui, ó, 991469079, já salva ele aí nos teus contatos para mandar aquele recado, aquela foto, aquele convite aqui para o nosso Jornal do Almoço. Vamos conferir comigo no telão? Primeiro recadinho? Olha aí, ó, essa aí quem mandou para a gente foi a Michele Guizo, de Criciúma. Ela mandou foto do encontro que aconteceu no sábado da família Mansueto e Mansueto Rosso, né? Bem ao lado do futuro mirante da cidade. O pessoal se reuniu, então, no sábado. Muito bacana esses encontros de família, né? Aproveitar o fim de semana para reunir toda a família. Temos já o próximo recadinho na tela? Olha só. Claudecir de Cocal do Sul foi quem mandou para a gente. E também mandou foto e também é um encontro de família. 8º encontro da família Teixeira. 69 pessoas participaram, viu, gente? Teve churrasco, né? Tradicional de domingo, com muita alegria e com abraços. Foi muito bom encontrar essa galera aí. Temos mais gente participando com a gente? Olha aí, ó, quem mandou essa é um convite agora, viu? Foi o Wagner de Braço do Norte, convidando para a festa da comunidade do Travessão. A programação tá aí na tela para você, ó. É festa em honra a Nossa Senhora do Rosário. Vai começar na sexta-feira e vai até domingo, então dias 6, 7 e 8 em Travessão, Braço do Norte, toda a programação para você na tela. Abre aí a câmera do celular e faz um print para você aproveitar
o fim de semana por lá, fazer uma visita para a comunidade do Travessão, que fica ali pertinho, né, entre Gravatal e Braço do Norte. E a gente vai para mais um intervalo aqui no seu Jornal do Almoço. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo, porque a semana está só começando, né? O dia começou bonito, com sol, mas depois vieram várias nuvens, ficou meio nubladão. E a gente quer saber se essa é a tendência também para o resto da semana. E a gente fala, inclusive, no próximo bloco, sobre um campeonato bem importante, né? Um campeonato internacional que aconteceu em Capivari de Baixo no fim de semana. Olha aí na tela as imagens aí, ó, o campeonato de basquete 3x3, campeonato internacional. Em seguidinha a gente vai trazer mais detalhes do esporte também para você. Vamos falar de futebol, de basquete, de muita coisa ainda. Jornal do Almoço de volta aqui na tela da NSC, a nossa Santa Catarina. Agora, 12h26, acerte o seu relógio. Na tela, imagens da rodovia Helena Daniel Bertan, que fica no bairro Barracão, em Morro da Fumaça. A partir de hoje, a estrada ficará totalmente bloqueada para obra de pavimentação. O bloqueio foi feito no comecinho da manhã de hoje e seguirá aí até a conclusão dos trabalhos. A previsão é de 1 a 2 meses, dependendo das condições climáticas. Essa obra compreende a pavimentação de 220 metros da via e começou ainda no final do mês de junho. O local está sinalizado e o Departamento de Trânsito de Morro da Fumaça pede atenção e paciência aos motoristas que costumam usar a rodovia. E a gente fala agora de esporte. O Criciúma perdeu no fim de semana, jogou fora de casa contra o Juventude. Já em Tubarão teve vitória no campo e também na quadra. Quem chega com as informações é o Eduardo Prestes. Oi, Edu. Oi, Denise. Pois é, estou aqui no estádio Heriberto Wilson, no Majestoso, porque, olha, depois de um longo tempo, vai voltar a ter jogo aqui no Heriberto Wilson. O Criciúma vai voltar a encontrar o torcedor. Infelizmente, não naquele momento que todo mundo esperava, né? No G4, brigando mais acima da tabela. O Criciúma teve dificuldades nesses últimos 5 jogos, 4 deles fora de casa, e se distanciou um pouco do grupo dos 4 primeiros. A derrota no fim de semana para o Juventude, por 1-0 fora de casa, deixou o Criciúma a 5 pontos do 4º colocado, que hoje é o Guarani, tem 53 pontos, o Criciúma tem 48. Mas, como o próprio técnico Cláudio Tencati falou na coletiva de imprensa pós-jogo, nada está perdido. Claro que dificultou bastante, mas ainda dá para correr atrás desse prejuízo, porque nos próximos 5 jogos, 4 deles vão ser aqui no Heriberto Wilson. Criciúma está invicto nesse retorno em casa e, quem sabe, fazendo o seu dever de casa, consiga, depois dessa sequência, voltar para o G4 e aí vai para as últimas rodadas da Série B, brigando por esse acesso para a Série A. O técnico Cláudio Tencati falou depois do jogo contra o Juventude, e a gente bota cá um trechinho do que ele falou, dando essa motivação, essa esperança para o torcedor carvoeiro. Mas agora a gente tem que se mobilizar, já foi, não adianta, é mobilizar para os jogos em casa. Então, é jogo a jogo e o Vitória é o mais importante. Não adianta eu falar numa projeção mais longa, mas é o Vitória, é o jogo lá domingo, no Heriberto. Eu sei que o torcedor está bravo com a gente, chateado nesse momento, há muitos com descrédito, e estou olhando aqui para o torcedor, mas até agora peço o voto de confiança a vocês, essa equipe. Nós entregamos até agora o que foi possível e o melhor de nós em todas as competições, e chegou o momento do afunilamento. Então precisamos da mobilização do torcedor carvoeiro para domingo diante do Vitória. Vamos fazer uma festa e vamos ganhar em casa. Mas confie, não desanime, vamos juntos. Para esse jogo de domingo, 6 horas da tarde, contra o Vitória, líder do campeonato, o Criciúma não vai ter o atacante Neilton, foi suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o próprio técnico Cláudio Tencati tomou o 3º amarelo também, estava pendurado desde a 2ª rodada da Série B, não vai poder comandar o time na beira do gramado. O Alessio, seu auxiliar, é quem vai comandar o time. Por outro lado, tem retornos importantes. Cristóvão, lateral direito, e atacante Éder cumpriram suspensão contra o Juventude, estão de volta para esse jogo contra o Vitória. E o Igor, atacante, que estava fora por conta de lesão, não chegou a ser uma lesão, ele estava com desconforto muscular, deve retornar para esse jogo também, já estava mais recuperado, os treinos da semana que vão dizer, mas provavelmente ele tem condições de jogar contra o Vitória também no domingo, 6 da tarde, aqui no Majestoso. A gente, é claro, vai seguir acompanhando o Criciúma por aqui para acompanhar durante a semana, ver como fica o time para esse jogo tão importante. Mudando um pouquinho, trazendo resultados do fim de semana, o Tubarão jogou contra o Porto União pela Série C do Catarinense, jogou fora de casa, venceu por
1-0 e assumiu a liderança da terceira divisão do Catarinense. Já está inclusive classificado para as semifinais, tem só mais uma rodada essa primeira fase, Tubarão já abriu vantagem, então está garantido na semifinal da Série C do Catarinense. Outro time de Tubarão, mas agora falando do Hercílio Luz, na Copa Santa Catarina, venceu em casa por 3-1 o Avaí, está na vice-liderança da Copa Santa Catarina. A gente vem destacando aqui a importância desse campeonato, para o Hercílio Luz conseguir vaga na Copa do Brasil também do ano que vem. Então vai bem também o Hercílio, está empatado com o Figueirense, que é o primeiro colocado, com 11 pontos, está na vice-liderança e fazendo um bom campeonato também. A gente, é claro, segue acompanhando todos os nossos times aqui do sul do estado e trazendo as informações aqui no JA. Daqui a pouco eu volto aqui no JA, Denise, com mais informações de outro ponto aqui da nossa região. Volto contigo aí no estúdio. Valeu, Edu. E a gente continua falando de esporte, porque em Capivari de Baixo aconteceu nesse fim de semana um campeonato internacional de basquete 3x3, 3x3. O Carlos Rauen acompanhou e traz os detalhes pra gente. Fala pessoal, chegou ao fim o Challenge Internacional de Basquete 3x3 aqui na cidade de Capivari de Baixo, com o título da equipe de Lausanne, da Suíça, contra os brasileiros de Uberlândia. Foi uma final muito disputada, mas que nos últimos minutos da partida os suíços conseguiram abrir uma vantagem e fecharam o jogo em 18-13. Os suíços conquistaram o prêmio principal de $15 mil, mas os brasileiros também conseguiram a classificação para o Mundial de Basquete 3x3, que vai ser disputado na China no mês que vem. Mas a gente está muito orgulhoso do nosso resultado, acho que a gente performou muito bem. Assim, a gente conseguiu botar em prática o que a gente esperava. Agora se preparar, o World Tour é daqui a um mês, então a gente tem o Pan-Americano com a seleção agora, os 3 garotos já foram convocados e vão agora para Santiago tentar essa medalha inédita para o Brasil. E assim a gente vai tentando nos preparar com os torneios de alto nível para chegar lá na China e representar muito bem o Brasil. A equipe de Santo Domingo, da República Dominicana, ficou com o 3º lugar nessa competição e também garantiu vaga no Mundial de Basquete 3x3. Carlos Rauen para o Jornal do Almoço. Valeu, Rauen, obrigada pelas informações. E agora a gente vai para a previsão do tempo, né? Para sabermos como ficam os próximos dias, para a gente conseguir se programar, né, Douglas Márcio? É contigo. Oi, pessoal, tudo certinho? Uma boa tarde para vocês e uma baita semana para todos nós. Bora para os avisos da previsão, hein? Porque a semana começa com tempo mais seco na maioria das regiões. Olha só, em áreas do oeste o sol até predomina e vai continuar assim agora de tarde. Já na Serra e na região de Criciúma, a previsão é de sol e um pouquinho mais de nuvens. Já aqui da região de Floripa, passando por Blumenau, Rio do Sul, Itajaí, até Joinville e áreas próximas, muitas nuvens, mas com aberturas de sol e uma chance bem pequena de uma chuvinha fraca. Nas regiões de Rio do Sul, Blumenau, Itajaí e Joinville, agora de tarde, isso também inclui a região de Criciúma, a previsão aponta, por causa da montoeira de nuvens, temperaturas não subindo muito, elas ficam assim, ó, entre 23 a 26, 27 graus. Já no oeste e no extremo oeste, termômetros nas próximas horas se aproximando, vejam aí, ó, dos 30 graus. E essa terça vai ser de sol e variação de nuvens durante boa parte do dia em todo o estado. Aí tem um porém, tá? A partir da tarde tem previsão de pancadas de chuva. Primeiro no extremo oeste, depois na região de Chapecó. E aí é o seguinte, quanto mais para o final dessa terça, mais áreas, mais cidades com essa chuva. Para os lados do oeste, é importante dizer isso, além dos temporais, é alto risco de granizo. No meio oeste, no oeste, no extremo oeste, amanhã, máximas passando dos 30 graus em várias cidades e em algumas delas os termômetros podem chegar, olha só, calorão, hein, aos 35 graus. Temperaturas em elevação também no litoral e regiões vizinhas. Para fechar, agora eu te conto que essa próxima quarta agora, tá? Vai ser de muita chuva em Santa Catarina. É que sistemas de baixa pressão vão trazer nuvens carregadas pra caramba já a partir da madrugada de quarta. Aí isso se estende para o período da manhã e depois para a tarde de quarta. Um alerta, vejam vocês, que vale para todas as regiões, mas principalmente aqui, ó, para as regiões que ficam mais perto do Rio Grande do Sul. É o caso do oeste, da Serra, do sul catarinense e nesse caso pega também um bom pedaço da grande Florianópolis. Essas regiões que eu acabei de destacar podem registrar chuva volumosa de 50 a 150 milímetros. Pessoal, isso realmente é muita água num curto intervalo de tempo. E se isso acontecer, ocorrências como alagamentos não estão descartadas. Além de granizo, tem previsão de vento forte, rajadas de até 60 km por hora ou até mais.
Vamos acompanhar, hein? Pelo menos por enquanto, sem motivo para pânico. Eu vou atualizando vocês aqui no JA. Eram esses os avisos. Espero ter ajudado. A gente se vê amanhã cedinho no Bom Dia. Tchau. E moradores de Chapecó, no oeste do estado, estão incomodados com aparições cada vez mais frequentes de urubus nas casas. As aves trazem sujeira, mas a maior preocupação é com possíveis doenças. O visitante toma sol à vontade na sacada, apesar de não ter sido convidado. Faz a maior sujeira e parte para outra varanda. A Maria, dona da casa, já não aguenta mais o hóspede. Então tem sempre estar limpando a sacada. E é uma sujeira bem mal cheirosa, né? E um dia um deles tentou entrar no meu quarto, né, na janela do quarto. E bateu no vidro e, né, deu uma testada no vidro. A cerca de 4 quilômetros dali, a Claudete não teve a mesma sorte. Um urubu entrou no quarto da filha dela. Subiu em cima das cobertas, fez a maior e quando nós chegamos já tinha saído. Mas o cheiro foi horrível, teve um cheiro muito horrível demais aqui dentro. E as reclamações são comuns pela cidade. A população de urubus de cabeça preta, que vem incomodando os moradores, cresceu, segundo essa bióloga. Mas há um outro fator que contribui para que eles estejam mais presentes nas áreas urbanas. Toda essa parte da cidade que nós moramos, uma vez foi local onde os bichos existiam. Então a cidade ela vai aumentando, a urbanização vai aumentando, a gente vai ocupando o espaço dos bichos, vai reduzindo o espaço que eles têm de hábitat natural. A especialista também aponta a busca por alimentos como um atrativo das aves para mais próximo da população. A dieta dos urubus é baseada em carcaças de animais mortos, mas eles também se alimentam de restos de comida jogados fora pelos humanos. E isso levanta mais uma preocupação: a saúde das pessoas. A Vigilância Ambiental do município diz que já recebeu reclamações de moradores por conta das aves, mas garante que elas não apresentam um risco sanitário. Apesar de não transmitirem nenhuma doença em específico, a gente precisa evitar, então, esse contato de humanos com esses animais e sempre que possível a gente procura trabalhar com educação em saúde da população, Mesmo assim, o animal que não é agressivo gera um incômodo grande. A Polícia Militar Ambiental afirma que não pode retirar animais saudáveis das casas das pessoas, mas orienta a não deixar restos de alimentos nas sacadas, para não atrair os invasores. A gente orienta que a pessoa que tenha condições possa colocar telas nas sacadas, vidro, para impedir que esses urubus cheguem nesses locais, porque depois de instalado o ninho com filhotes, ele não pode ser movimentado. O artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais prevê detenção de 6 meses a 1 ano e multa para qualquer alteração, destruição desse ninho. Apesar da chateação, os especialistas ressaltam a importância ecológica que o animal tem, uma vez que retiram os restos de animais mortos do ambiente, evitando a proliferação de doenças. Então o jeito é tentar mantê-los longe. Para isso, a bióloga tem dicas. Por exemplo, ele pousa no perfil da sacada, eu posso esticar um fio de nylon que seja bem tenso ou uma corda um pouquinho acima do local onde ele pousa. Quando ele chegar com os pés para pousar, ele vai colocar o pé nessa cordinha, nesse fio de nylon, ele não vai se equilibrar para pousar. Os materiais que refletem algum tipo de luz, que fazem alguma reflexão, por exemplo, um CD, antigamente a gente tinha muito CD, pode funcionar muito bem para espantar os animais do local, E as obras de desassoreamento do Rio Sangão em Forquilinha começaram há quase um mês. Nesse período, mais de 13 mil metros cúbicos de resíduos já foram removidos do leito do rio. A gente vai ao vivo para lá agora. Eduardo Prestes está chegando por aqui, é ele que vai contar para a gente o que o pessoal encontrou durante esse serviço. Até chassi de moto, é isso mesmo, Edu? É contigo. É isso mesmo, viu, Denise? Até chassi de moto, dentre outras coisas, foram encontradas no leito do Rio Sangão durante esse processo de desassoreamento. E olha, basicamente um mês, assim, menos de um mês até que começou esse serviço, e realmente já acharam muita coisa. Cerca de 13 mil metros cúbicos já foram retirados do leito do rio nesses primeiros 540 metros de trabalho que começou, como eu disse, há pouco menos de um mês aqui em Forquilinha. A gente está aqui no bairro Cidade Alta, bem pertinho do bairro Sangão, onde as máquinas estão nesse momento, aqui perto dessa ponte que liga os dois bairros. E daqui comigo o Fernando, que é engenheiro da prefeitura aqui de Forquilinha, para falar um pouco mais, Fernando, sobre esse trabalho importante, mas também sobre essas descobertas, digamos assim, que vocês têm encontrado durante o serviço,
Primeiro vamos falar sobre essas descobertas. Surpreendeu vocês encontrar esse tipo de material ou é algo que já estava esperando também por conta de tudo que vocês já conhecem sobre esse tipo de coisa? Muito boa tarde para você. Boa tarde. Sim, houve uma pequena surpresa. A gente esperava encontrar alguma coisa, mas não no volume que está acontecendo. O volume tem surpreendido até por se tratar de um rio que é importante para a cidade. Pois é, além de chassi de moto, o pessoal falou de pneu, bicicleta. O que mais vocês encontraram, claro, além também do sedimento natural? Os materiais que foi encontrado não passa disso que você tem comentado aí. É mais pneu, chassi de motocicleta e quadros de bicicleta é o que a gente mais tem encontrado. Essa obra começou há pouco menos de um mês. É uma obra muito esperada aqui, né? Porque a gente sabe, a gente está numa região que pelo menos aí umas 120 famílias sofrem a cada vez que chove muito. Essa região aqui fica sempre alagada. É importante, né? Começar esse trabalho aqui, que era algo que realmente toda a comunidade aqui esperava, né, Fernando? A importância aqui para o município e para a região é por conta das enchentes que vinham ocorrendo com muita frequência devido às chuvas. E após esse trabalho, a gente espera que isso venha minimizar o sofrimento aí da nossa população. É um serviço dividido em etapas, né? Essa primeira começou agora. Qual o tamanho total dessa obra, né? Quanto que vai ser percorrido do rio? E essa primeira etapa compreende qual espaço, né? A primeira etapa a gente começou com a conclusão do primeiro bota-fora, com aquela capacidade de 42 mil metros cúbicos, e depois com os primeiros serviços iniciais de retirada dos sedimentos. A ideia é que a gente faça pelo menos 8 quilômetros, que é o que está previsto nessa licença, e já estamos trabalhando para a próxima licença aí. O pessoal me comentava hoje de manhã que até fevereiro do ano que vem a expectativa é de pelo menos 4,5 km, mais ou menos isso? Se continuarmos nesse ritmo que estamos tendo, que é um ritmo bem acelerado, a ideia é que nós concluímos isso daí nessa fase aí. Legal. Você falou do bota-fora, né? Isso é importante a gente falar. Tem aqui muitos sedimentos também de rejeito de carvão, que é retirado do leito do rio, e isso obviamente não dá para descartar em qualquer lugar, porque pode contaminar o solo. Esse bota-fora é feito especialmente para isso, para receber esse tipo de material, onde ele está localizado, como é que funciona esse processo? Esse bota-fora, ele foi licenciado pelo IMA, a ideia é que ele seja temporário, até pela característica dos sedimentos que a gente está retirando. Estamos fazendo os ensaios e dependendo do resultado desses ensaios, pode ser que ele fique permanente se for caracterizado que não é um material contaminante. Perfeito. Para a gente encerrar, a expectativa para o pessoal daqui é que com esses trabalhos já consiga ter um resultado positivo numa próxima chuva ou algo assim, eles não vão sofrer tanto com alagamentos por aqui? Como estamos nos primeiros 500 metros, não podemos dizer efetivamente que não teremos problema, porque o projeto ele é feito para trabalhar como um todo. Provavelmente só na conclusão, ou próximo da conclusão, que teremos um resultado mais efetivo para a população. Tá certo, mas pelo menos já tem uma esperança, né, Fernando? Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Jornal do Almoço. Como a gente falou, a expectativa é que essa primeira parte, né, pelo menos aí uns 4,5 km do rio, sejam limpos, né, seja coletado esse material do leito do rio até fevereiro do ano que vem. Então, para aquelas chuvas que a gente está acostumado no nosso verão, aquele chuva de fim de tarde, de repente causa alagamentos em algumas regiões, acho que a gente já vai conseguir, pelo menos para esse verão, diminuir um pouco o sofrimento do pessoal por aqui. E aí depois, obviamente, concluindo o resto, até o ano que vem, a gente consiga também ter essas melhores notícias. Claro, vamos seguir acompanhando de perto a obra por aqui para que também tenhamos essa certeza que está correndo tudo bem por aqui. Volto contigo por aí, Denise. É isso aí, Edu. Um trabalho super importante, como você falou, porque a qualquer chuva mais forte, né, o Rio Sangão acabava enchendo demais. Mas a gente reforça aqui também para o pessoal que cada um tem que fazer a sua parte, né? Porque jogar, deu para a gente ver pneu ali, né? Isso não é coisa que a gente joga no rio, né, gente? Valeu, Edu. Obrigada pela tua participação. E a gente vai para o nosso último intervalo aqui do seu JA dessa segunda-feira. Daqui a pouquinho vamos falar sobre um item que tem encontrado cada vez mais adeptos na cozinha. Estou falando do azeite de oliva, né, que a gente usa para temperar, para dar mais sabor aos alimentos, só que o preço dele está meio salgado. Nos últimos anos, aumentou 50%. Daqui a pouquinho a gente vai falar os motivos desse aumento. Até já! Estamos de volta com o seu Jornal do Almoço, para o nosso último bloco dessa segunda-feira. O plano diretor de Criciúma está em fase de atualização. Hoje e nas próximas segundas-feiras serão realizadas audiências públicas para ouvir as comunidades. E mais um município da região anunciou redução de serviços para conter gastos. Em Treviso, atividades de diversas secretarias passam a ter atividades revistas a partir de hoje. Assuntos para o Denis Luciano.
Verdade, Denise. O plano diretor de Criciúma, ele já tem uma década praticamente e está em fase de revisão. Esse processo é importante. De tempos em tempos, o plano diretor precisa ser revisto, porque a área urbana se modifica, as demandas também, surgem novos empreendimentos, é possível erguer um prédio aqui, ali, acolá, é necessário rever uma questão viária aqui e ali. Então, tudo isso passa pelas discussões do plano diretor. A Prefeitura de Criciúma abriu um formulário em seu site para que a comunidade faça encaminhamentos de sugestões a adequações ao nosso plano diretor. E segundo a informação mais recente, já são mais de 1.000 contribuições que foram enviadas. Em função do sucesso dessa adesão do público, vai se manter até o fim de novembro essa possibilidade de interação dos criciumenses com o plano diretor. E chegamos agora à etapa pública do processo. Serão 5 audiências públicas nas 5 próximas segundas-feiras, a contar de hoje, passando pelas macro-regiões de Criciúma para a exposição do plano diretor dessas ideias de atualizações também. A primeira reunião será hoje, logo mais, às 19 horas, na Intendência do Rio Maine. E depois vai passar por Parque das Nações, Quarta Linha, Santa Luzia e chegando ao Paço Municipal lá no fim desse mês de outubro. Importante que os criciumenses interajam, levem suas sugestões, coloquem suas ideias, porque o plano diretor é fruto de uma participação coletiva e ele rege o ambiente coletivo do ponto de vista urbanístico. Por isso, é importante que a população assuma um protagonismo nessa hora. Por outro lado, Denise, temos mais um município aqui da região anunciando adequações de serviços para poupar recursos. Agora é Treviso, que a partir de hoje limita o funcionamento de estruturas públicas, secretarias que passam a funcionar das 7 à 1 da tarde, o pátio de máquinas, o serviço de obras para atividades externas das 6 ao meio-dia, Secretaria de Assistência Social das 7 a 1 hora, até unidades de saúde terão limitações. Por exemplo, há uma unidade de saúde em Treviso que funcionará das 8 da manhã às 8 da noite, mas com revezamento de funcionários, também para estabelecer medidas de economia. Segundo o prefeito Valério Moretti, tudo isso é resultado da queda do Fundo de Participação dos municípios, da queda de retorno de ICMS e outros impostos e principalmente do CEFEM, que é o imposto oriundo da mineração, já que existe uma greve da agência de mineração que dificulta o recebimento de recursos, a apuração desses valores pelos municípios que dependem da mineração, como é o caso de Treviso, que tem um alto percentual da sua economia diretamente atrelado às questões da mineração. Por isso que Treviso toma essas medidas e segue o caminho de outros municípios e outros mais deverão tomar o mesmo rumo. É um horário de verão nas secretarias e um aperto no cinto para economizar recursos públicos. É isso, Denise. Valeu, Denis. E uma reportagem publicada hoje no NSC Total trouxe um dado preocupante. A cada 1.000 pessoas que vivem em Santa Catarina, uma está em situação de rua. O Cristiano Gomes tem mais detalhes. Olá, muito bom dia a todos. Pois é, aqui em Santa Catarina atualmente são 9.065 pessoas vivendo nas ruas aqui no estado. Esse dado está em um relatório que foi publicado em setembro pelo Ministério dos Direitos Humanos e também da Cidadania. Santa Catarina está em 8º lugar entre os estados com mais pessoas nessa situação, embora seja o 10º em população. E este número, gente, pode ser ainda maior, já que segundo então o relatório considera apenas as pessoas em situação de rua que em dezembro do ano passado estavam aí identificadas no CAD único. Para se ter uma ideia, a quantidade de pessoas nas ruas em Santa Catarina é maior do que o número da população de 155 municípios aqui do estado. E aí a gente precisa olhar para a estrutura que temos para atender essas pessoas. Ainda de acordo com o relatório, aqui no nosso estado tem hoje 9 unidades de centro de referência especializado para atender a população em situação de rua, que são chamados, Centro Pop. Aí o que acontece também? A mesma quantidade de Pernambuco, por exemplo, onde tem menos pessoas em situação de rua. Santa Catarina também tem 5 equipes do consultório da rua que realizam um atendimento itinerante de saúde a essa população. Mas há estados com menos pessoas listadas no CAD único que tem mais do que isso. Goiás, por exemplo, tem 11 equipes e o Espírito Santo 8. Ao NSC Total, segundo também todas as informações que a nossa equipe conseguiu apurar, a diretora de Assistência Social da Secretaria de Estado de Assistência Social, que é a Gabriela Dornelles, disse o seguinte, que a população em situação de rua é uma das pautas principais da pasta. Segundo ela, os índices de emprego de Santa Catarina atraem a cada ano mais pessoas, então, aqui para o nosso estado. E houve também
uma mudança de perfil, a cada vez mais famílias nessa situação. Uma dessas ações, em andamento, segundo ela, é o restabelecimento de um comitê integrado da população em situação de rua, que envolve saúde, segurança e também educação. Ainda também, segundo todas as informações que a diretora forneceu para a nossa equipe, ela avalia que essa estrutura menor em relação a outros estados se deve ao perfil dos municípios catarinenses. Por serem, em sua maioria, pequenos, não teriam recursos nem população de rua suficientes para poder se criar um centro especializado. Gabriela disse ainda que o chamado Centro Pop são característicos de municípios de grande porte e que eles estão presentes em 50% dos municípios desse tipo aqui no estado. E que nos demais também, a diretora informou que o foco está cada vez mais no serviço de abordagem social. Tanto o relatório do Ministério dos Direitos Humanos quanto o Movimento Nacional da População em Situação de Rua apontam para a necessidade de fazer um censo da população em situação de rua. Isso para que se chegue a um número mais fiel sobre essa população e possa-se também entender as melhores razões que levam a essa situação. E a partir desses dados, estabelecer políticas públicas mais certeiras para escolher essas pessoas e também fazer todo o acolhimento, que é super importante. Volto com você aí no estúdio. As mudanças climáticas afetam muitos setores, inclusive a economia e o custo dos alimentos. O Walter Quevedo mostra agora para a gente na reportagem o impacto no preço do azeite de oliva. Aqui ele está presente na mesa e na preparação dos mais de 20 pratos do cardápio. O restaurante português de Barra Velha, no litoral norte, usa em média 35 litros de azeite por mês. Nós temos denotado que tem existido um aumento de 20 a 25 reais por litro, o que torna-se bastante aqui, nós sentimos bastante no final do mês. Sem ter como reduzir a quantidade de azeite nos preparos, a alternativa tem sido a negociação. Nós tentamos negociar com um fornecedor, que é o primeiro passo. Tentamos encontrar também promoções fora em mercados e afins. E quando não conseguimos essa negociação, não conseguimos achar essa negociação no azeite diretamente, nós tentamos negociar com outros fornecedores, meio que para equilibrar a balança, por causa desse aumento do azeite. Nos últimos 2 anos, o preço médio do litro do produto subiu 50%. A explicação para esse aumento vem da maior produtora mundial de azeite de oliva. A região de Andaluzia, na Espanha, tem enfrentado um período de seca que está prejudicando o cultivo de azeitonas. E como a maior parte do azeite consumido no nosso país vem de lá, o consumidor brasileiro está tendo que pagar essa conta. Lá é responsável por 60% da oferta de óleo, de óleo de oliva, de azeite de oliva. E essa área da Europa, não só a Andaluzia, mas também a Grécia e Portugal, passaram por uma grande seca. E essa seca, junto com o estoque global de azeite diminuindo, vem provocando esses aumentos de preço nos últimos 2 anos. Aqui em Santa Catarina, 8 agricultores plantam azeitonas para a produção de azeite. A maioria está no oeste. A área de cultivo da última safra foi de 90 hectares, com 28 toneladas de azeitonas colhidas. 5 toneladas a mais do que na safra passada, o que dá para produzir 3 mil litros de azeite. A quantidade ainda é pequena para impactar nos preços praticados no estado. Tenho certeza que a nossa produção não vai ser suficiente para segurar preços. Inclusive, o azeite catarinense pode ser impactado positivamente por esse aumento internacional. O produtor catarinense ele pode agora, talvez, aumentar um pouco o seu preço de venda em função da menor... dos importados terem se tornado mais caros, Ou então ele, inclusive, pode aproveitar esse momento para fazer o seu produto entrar no mercado, fazer mais pessoas conhecerem o produto catarinense. E para quem não abre mão de um bom azeite à mesa, a notícia não é animadora. É uma tendência que deve continuar, porque essa solução climática não vem da noite para o dia. Essa onda de calor e seca na Europa deve continuar prejudicando a safra para o próximo ano, mantendo o preço do azeite num patamar um pouco mais alto, desconfortável para o consumidor. E a gente está se aproximando das festas de final de ano, onde ele normalmente tem um espaço bem destacado na mesa das famílias, e
as famílias vão ter que desembolsar um pouco mais para colocá-lo na mesa no Natal desse ano. Nosso Jornal do Almoço dessa segunda-feira está quase no finalzinho, mas antes vamos abrir mais um espaço para os nossos telespectadores. Acompanha comigo aqui no telão o pessoal que participa com a gente através do número de WhatsApp. A primeira mensagem veio da Alice de Criciúma. Falando em bandas, né? A gente falou hoje no Jornal do Encontro que teve na SATIC nesse fim de semana. Quero parabenizar a escola Oswaldo Wilce, que participou do concurso de bandas em Ponte Alta, Santa Catarina, ganhando em primeiro lugar na sua categoria, e ela mandou uma foto dos vencedores para a gente. Desejamos aí muito sucesso, né? Parabéns para eles, muito legal. Próxima mensagem veio do padre Jadilson. Ele mandou um vídeo para a gente, vamos escutar. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho um convite especial a fazer a você e toda a sua família. De 3 a 11 de outubro, nós vamos celebrar a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida, aqui na paróquia do Limbosque. Você e toda a sua família são nossos convidados. Venha celebrar conosco. Contagem regressiva, então, por essa festa, né? Nossa Senhora Aparecida está chegando na próxima semana já. Temos mais um recadinho por aqui. Olha aí a Clésia de Gravatal, convidando para o lançamento do livro. Vai ser dia 4, né, depois de amanhã, a partir das 7h30 da noite, no Espaço Integrado de Artes. Essa semana acontece o lançamento do meu livro, O Pequeno Grande Caio, em Tubarão. Já ouvi falar desse livro da Clésia, muito bacana. Todos convidados a comparecerem, então. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 15 para o meio-dia, aqui mesmo na tela da NSC TV, que faz como ninguém faz. Uma boa tarde para você, boa semana. Até lá. Jornal do Almoço. Oferecimento Giasse Online. Acesse giasse.com.br e compre agora.